Você, por um acaso, já se sentiu sozinho nesse planeta? Pois é, eu tenho uma notícia. E eu, claro, porque essa série é sobre as minhas vivências, tenho tendências autodestrutivas. Eu acho que a maioria de nós tem tendências autodestrutivas. E eu sou uma pessoa extremamente introspectiva. Eu não gosto muito de socializar, eu prefiro ficar na minha, sabe? Eu gosto bastante de falar também, eu sou bastante extrovertida quando eu tô afim. Mas, no geral, a minha personalidade é mais introvertida. Quando você é introspectivo, você meio que tem mais dificuldade, sabe? Não é que você tem dificuldade, é que você demonstra para as pessoas que você realmente faz questão. E não são muitas pessoas, né? São poucas pessoas, pelo menos no meu caso, onde eu realmente faço questão de tê-las na minha vida. A gente acaba que afasta as pessoas, porque às vezes a pessoa vai te chamar pra sair e, cara, você não tá afim, e aí você não vai. Mas às vezes pra pessoa era importante, e você não sabe. Muitas vezes você acaba se afastando e fica sem amizades, fica com aquele amigo de sempre, um ou outro. E teve uma época que eu ficava pensando, caramba, eu tô sozinha, né, véi? Pô, ninguém liga pra mim e tal. E eu ficava assim, nossa, mas se eu morrer hoje ninguém vai sentir minha falta e não sei o que lá. E sei lá, faz pouco tempo isso, mas eu tive uma virada de chave muito grande, sozinha, assim, vivendo minha vida, que eu percebi realmente que, cara, a gente precisa sim das pessoas. Não tô falando que ninguém precisa de ninguém, a gente precisa sim das pessoas. Nós, seres humanos, fomos criados com o objetivo de andar em conjunto, andar em comunhão com as pessoas. Só que eu me peguei muito mais seletiva e muito mais feliz por ser seletiva, porque ser seletivo poupa a gente às vezes de muita coisa, muita dor de cabeça. E como eu já trabalho home office, eu tô aqui no meu escritório, no meu quarto, eu tô acostumada em ficar muito tempo sozinha e tô acostumada com uma dinâmica onde eu tenho poucas pessoas ao meu redor. E são pessoas que eu confio plenamente, eu tenho plena confiança nessas pessoas. Só que a grande questão, e eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, porque eu não sou psicóloga, hoje em dia eu já não me incomodo mais com isso. Então, hoje em dia eu quero estar com as pessoas que eu realmente gosto. E tenho a plena consciência de que mesmo essas pessoas, mesmo eu tendo essas pessoas, cada uma dessas pessoas tem as suas próprias vidas, seus próprios problemas, seus próprios dilemas, seus próprios fantasmas. E se fazer presente na vida de um amigo ou de outra pessoa é muito mais do que você ficar todos os dias mandando mensagem e não sei o que lá. Eu acho que na minha concepção é muito mais sobre aquela plena confiança de você colocar as mãos no fogo pela pessoa e de você confiar plenamente e de você saber, de você realmente saber e ter esse conforto de que a pessoa, ela realmente tá lá por você quando você precisar de qualquer coisa. Quando você precisar dormir, acabou o mundo, sua casa explodiu, você precisa de um lugar pra deitar a sua cabeça. Se essa pessoa, ela tiver uma casa que só tenha um travesseiro e um banheiro, ela vai abrir essa casa pra você e vai dividir o travesseiro dela contigo. Então é esse tipo de amizade que eu gosto. E esse tipo de amizade que eu tento cultivar. E, mesmo assim, a gente ainda se sente sozinho. Porque nós somos seres individuais. E eu não sei no que você acredita, mas eu acredito na Bíblia. E lá tá escrito que a salvação é individual. Quando for a hora de você ir pro céu, tu vai sozinho. Tu vai pelos seus próprios atos. Tu vai pagar aí pelas consequências dos seus próprios atos. Não é por conta das pessoas. A gente nasce sozinho, morre sozinho, vai pro céu sozinho, vai pro inferno sozinho também. É uma questão que a gente, como pessoas mais velhas, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente fazendo essas reflexões sobre coisas que acontecem na nossa vida, a gente percebe que é libertador. É muito libertador. Fora que você não fica dependente das pessoas, né? E é claro que eu tô falando isso, mas eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho irmão, eu tenho amigos, por mais que não pareça, eu tenho 2, 3 amigos que são amigões mesmo. Mas no fim, a gente sabe que quando tiver o calo apertando e aquela dor que só a gente conhece, sabe, aquela lágrima doída assim, ó, que a gente fica até com vergonha de contar pros outros, a gente tá sozinho, é a gente e o nosso travesseiro, é a gente e a nossa cabeça. Por isso é importante a gente aproveitar a nossa própria companhia, é a gente ter noção realmente de que por mais que a gente tenha tudo, estamos sim sozinhos. E a gente precisa entender e aceitar que, cara, quanto melhor a gente for individualmente, melhorar como pessoa,
fisicamente, mentalmente, psicologicamente, intelectualmente, em todos os sentidos e aspectos, mais fácil vai ser a vivência. Então a gente fica mais resiliente nas coisas, a gente fica menos dependentes emocionais e a gente entende que somos uma pessoa única, né? Somos nós, com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias ideias. E eu gosto muito disso, vou ser bem sincera. Sei lá, esses meses mesmo atrás, onde eu tive essa virada de chave, eu simplesmente hoje, não é que eu não me importo mais, mas hoje eu entendi e virei o meu olhar para as coisas que eu realmente já tenho. Os meus pais moram longe, né, de mim atualmente. Quando eles estão aqui na minha cidade, ou quando a gente se encontra, Cara, eu gosto muito de parar o que eu estou fazendo pra gente se encontrar, pra gente jogar. Meu irmão é pequeno, então a gente leva os computadores lá, o videogame, o computador, a gente se junta num lugar e fica jogando, e vai comer uma pizza, fica falando besteira lá, fica falando abobrinha até tarde. E, cara, é isso, sabe? É isso, aquelas boas risadas, quando você tá rindo, assim, você tá num momento muito feliz e você olha pra dentro e fala, caramba, como esse momento me fez feliz. Esse momento... Sabe, tipo assim, valeu já meu dia de hoje, valeu minha semana. E é por isso que eu tenho prezado ultimamente por pequenos momentos como esse, porque no fim, na realidade, é o que importa. Porque eu acho que a gente fica meio que lutando por coisas que a gente criou, que a sociedade criou. E, cara, vou filosofar muito profundamente aqui, mas a realidade é que, a gente não foi criado pra ficar trabalhando e se preocupando com roupas de marca. Eu acho que a nossa sociedade, ela é zoada a ponto de, tipo assim, a gente se preocupar muito mais com o externo do que com o interno. A gente se preocupar muito mais com o que as pessoas pensam da gente do que com o que a gente realmente é entre quatro paredes. Porque fingir é muito fácil. Fingir é incrível. É incrível quando você tá horrível por dentro, você tá passando por uma situação difícil, e aí você sai na rua e você finge que tá tudo bem, e as pessoas, nossa, como você é incrível, e você fica assim, é verdade, mas no fundo você sabe que você tá passando por um problema. E quando a gente acaba não sendo real, a gente mente pra gente mesmo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu tenho muito pensado sobre a essência das coisas e como é tão legal você conversar com pessoas interessantes, com pessoas autênticas, com pessoas com os seus morais equilibrados, com ideias formadas, com opiniões, mesmo que sejam divergentes das suas. Sei lá, pessoas civilizadas, pessoas que sabem trocar ideia, que sabem apresentar o seu ponto. E aquilo que eu falei, por mais que discordem entre si, no final vão lá assistir um filme juntas. E humanos são todos meio desequilibrados. Até o mais equilibrado de todos é meio doido. A gente é tudo meio maluco. Sempre foque em se melhorar antes de criticar alguém e apontar o dedo e falar que é a pessoa que precisa melhorar. Faça uma autoanálise. Veja se não é você que precisa melhorar. Veja se você tá se sentindo sozinho, mas será que não é porque você tá se fechando e você não tá deixando as pessoas entrarem na sua vida? Ou se é por algum outro motivo, algum motivo mais profundo que você de repente vai precisar tratar em terapia? E eu tenho feito essas auto-reflexões muito, muito tempo já. E eu sempre fico pensando sobre essas coisas. Então eu penso muito, reflito muito, viajo muito na maionese. E eu acho que um pouco disso todo mundo precisa, às vezes. E esse foi o rolê de hoje. Hoje eu filosofei, né? Eu tava inspirada. E mais uma vez, espero que você não se identifique com tudo que eu acabei de falar. Espero você no próximo episódio, que sai semana que vem. Exatamente na sexta. Se você tá se sentindo sozinho hoje, pega um livro, vai ler um livro. E aí talvez você encontre muito conforto nas palavras, assim como eu encontro. E a gente se vê por aí.